A rejeição é uma das piores experiências que um ser humano pode passar. E muito provavelmente você já deve ter vivido aquele gostinho de não ser escolhido, de ser deixado de lado ou abandonado por alguém. Seja em um relacionamento, seja na sua família, seja no seu trabalho. A rejeição, ela incomoda tanto porque quando nós sentimos esse sentimento, é como se a gente estivesse sofrendo uma dor física. Estudos revelaram que as mesmas regiões cerebrais envolvidas na dor física são ativadas em um momento onde a gente percebe que a gente está sendo rejeitado por alguém. Qual é o primeiro impulso humano quando a gente sente uma dor? É parar tudo o que a gente está fazendo, porque a dor ela pode ser um sinal que a nossa sobrevivência está correndo um grande risco. Se eu sinto algo me queimar, eu afasto logo, para que eu não corra o risco de me queimar completamente. Se eu sinto alguma coisa apertar meu braço, eu tento tirar ele logo, para que eu não perca meu braço ou todo o meu corpo ali naquele lugar. Então, é fundamental você ter esse impulso de maneira instintiva. E o mesmo acontece na rejeição. Quando você vive uma experiência de rejeição, o seu cérebro para tudo que ele está fazendo para entender o que está acontecendo, para que ele não corra um risco de sobrevivência. Claro que, por ser rejeitado, isso não vai gerar um dano à minha integridade física. No entanto, o meu cérebro interpreta dessa forma. E tem um porém. Quando nós somos bem novinhos aí, bebês e crianças ali no início da infância, nós somos muito dependentes dos cuidadores. Então, ser rejeitado por um cuidador ativa também essa região, porque isso leva a gente a correr um possível risco de vida. Ficar sozinho no mundo pode fazer a gente morrer. É por isso que você não consegue prestar atenção em quase nada quando você vive um término de relacionamento ou quando alguém te rejeita de alguma forma. Você não consegue focar no seu trabalho, nos seus estudos, você não consegue prestar atenção no que o outro está falando, porque você fica obsessivamente pensando naquela pessoa, no porquê não deu certo, no porquê ela foi embora, no porquê ela não me quis, e você fica refletindo sobre isso de maneira ininterrupta. Para que você supere esse momento na sua vida, é fundamental que você coloque em prática algumas coisas que eu vou te trazer. E a primeira delas é: evite querer se vingar, evite querer mostrar para o outro que ele perdeu. Isso só te prende ainda mais na rejeição, porque o seu cérebro entende que aquela pessoa é muito importante, que ela é a pessoa mais importante, que ela é uma pessoa idealizada e que você perdeu a coisa mais importante e que você nunca vai achar outra pessoa igual. Quando você quer se vingar, você está dando valor demais àquela relação. O que você precisa agora é não se prender ao outro, e sim seguir a sua vida. Quando você quer se vingar, quando você quer se atacar, é apenas o seu ego gritando. O que precisa estar mais fortalecido em você não é o seu ego, é o seu amor próprio. E o amor próprio, ele não precisa mostrar nada para o outro, porque ele mesmo sabe o seu próprio valor. O amor próprio é sutil, é silencioso e faz seguir a sua vida de maneira muito mais saudável. O amor próprio te faz entender que o não do outro não é essa grande coisa, não é o fim do mundo e que está tudo bem. Foi um direito dele e agora você tem o direito de viver a sua vida de maneira livre e de maneira saudável. O segundo ponto é: cuide da qualidade do seu sono e da sua alimentação. Esse talvez seja o maior erro que as pessoas cometem. Elas param a sua vida, param de cuidar do seu sono, param de cuidar da sua alimentação, não se alimenta bem. E eu sei que você não tem vontade de comer, e eu também sei que às vezes você não consegue dormir com os excessos de pensamento. Mas aqui durante esse vídeo eu vou te explicar maneiras de lidar com isso de forma muito mais efetiva. Mas o que você precisa é não abrir mão disso. Coloca isso como um objetivo fundamental nesse primeiro momento. Porque se você não se alimenta bem e se você não dorme bem, o seu cérebro não funciona tão bem e a qualidade dos seus pensamentos
pioram demais, fazendo com que você tenha muito mais pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos e destrutivos. Isso faz com que você afunde ainda mais lá no fundo do poço. Um outro fator fundamental para você lidar com esse momento é fazer atividade física. Quando você vive uma experiência de rejeição, você tende a liberar muito hormônio do estresse, porque você está interpretando um risco de vida. No entanto, você não vai conseguir regular esses hormônios do estresse parado em casa. Você precisa fazer atividade física, porque isso vai liberar endorfina, que faz você regular o seu nível de estresse, de ansiedade, te fazendo ter uma sensação de bem-estar e de calma. Então, busca aí, pelo menos no seu tempo, no seu ritmo, coloca aí 30 minutos, porque vai ser muito importante para você. Novamente, eu sei que você não tem vontade, eu sei que você só quer ficar na cama muitas das vezes, mas lembra, o fazer precede o prazer. Você não está com aquela vontade, com aquele prazer de fazer antes de você fazer. Mas depois que você faz, mesmo sem vontade, você percebe que era aquilo de fato que você precisava. E além da endorfina, você também libera dopamina, que te faz ter motivação de viver, e serotonina, que te faz ter um humor muito melhor, te faz ficar muito mais confiante com você mesmo. Como eu falei, é natural você ficar obsessivamente pensando na outra pessoa, porque você interpreta a rejeição como uma experiência de risco de vida. No entanto, entenda o seguinte, você não controla o que você pensa, mas você controla o que você alimenta no seu pensamento. Então, se você está tendo pensamentos destrutivos, pessimistas, catastróficos, perceba-os e não alimente-os. Saiba, são apenas pensamentos. É apenas uma forma da minha mente responder a essa situação. Mas o que é que eu vou alimentar? Eu vou alimentar bons pensamentos. Eu vou alimentar pensamentos saudáveis que vão me fazer bem. Por isso, evite ficar alimentando histórias na sua mente. Ah, se eu tivesse feito, ah, se eu fosse assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai se fazer 1000 perguntas e não vai encontrar nenhuma resposta. Esse processo de 1001 pensamentos é o que a gente chama de ruminação. Ele não te leva a lugar nenhum e ele te desconecta do momento presente. E se você se desconecta do momento presente, você deixa de encontrar oportunidades de ser feliz, de se distrair, de aproveitar a sua vida. E faz você novamente se afundar ainda mais naquela sua tristeza, ansiedade e medo. Outra coisa é, evite a vitimização. Não se coloque como a vítima da situação. Ah, a pessoa foi injusta comigo. Não. Agora você vai cuidar da sua vida. Você vai assumir a responsabilidade da sua vida. Independente do que o outro fez ou deixou de fazer, foi uma escolha dele. E isso só diz respeito a ele. Não diz respeito ao meu valor ou nada sobre mim. Ele fez a escolha dele, agora a minha escolha é seguir a minha vida, me responsabilizar pelas minhas emoções e trabalhar isso em mim. Outra coisa é, tire o foco de você, do motivo que fez aquela pessoa aí, e coloque o foco no encaixe. Às vezes a relação não encaixa mais e tá tudo bem, a vida segue. Às vezes a pessoa me deixou não porque eu sou defeituosa, mas sim porque talvez os nossos valores, os nossos objetivos, o nosso estilo de vida não está encaixando mais. E a pessoa quis ir. E agora você também precisa seguir a sua vida. Entender que às vezes, poxa, realmente não estava encaixando, mas eu no meu ego ou eu na minha dependência do outro acabava meio que segurando demais aquele relacionamento. Relacionamentos são perfeitos exemplos de que existem coisas incontroláveis na vida e que a gente não pode mais decidir o que o outro vai sentir ou não, sabe? Nem a gente mesmo. Às vezes a gente também deixa de gostar de um relacionamento porque não faz mais sentido pra gente e tá tudo bem. A gente não vai controlar tudo na vida. A gente precisa aceitar que algumas coisas mudam, algumas coisas saem do esperado e que agora eu preciso seguir a minha vida da maneira que faz mais sentido para mim. Quando você fica preso tentando entender por que o outro foi, isso é só uma forma de tentar controlar a situação. E quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais sofrimento você gera para você. O que você precisa agora é seguir a sua vida sem tentar se perder para encontrar o outro.
talvez esse seja o maior sofrimento. A dor da rejeição ou a dor de alguém ter te deixado, às vezes ela vai durar pouco quando você aceita ela. Mas quando você não aceita, você prolonga um sofrimento por meses e às vezes até anos. Então, entenda que o mais importante é você não se perder tentando reencontrar o outro. A pessoa mais importante na sua vida é você mesma. E é de você que não pode vir uma rejeição, um abandono ou se deixar de lado. Você precisa cuidar de você, porque você merece ser cuidado. Por isso, chore o que precisar chorar. Cuide de você. Olhe para você. E se liberte emocionalmente desse passado para que você possa, em um futuro próximo, estar livre para encontrar alguém que vai fazer muito mais sentido na sua vida.